Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube. Estou aqui neste vídeo trazendo para vocês a 13ª aula da nossa série sobre a Bíblia. Falta apenas mais uma aula para a gente completar este grande panorama, este grande estudo da Bíblia de cabo a rabo, de Gênesis a Apocalipse. Na aula anterior nós falamos a respeito do livro histórico do Novo Testamento, da Nova Aliança, Atos dos Apóstolos, e agora nós vamos falar sobre as epístolas, as cartas que foram colocadas aí, inseridas dentro deste conjunto de livros considerados livros sagrados, inspirados pelo próprio Deus. Vamos que vamos mergulhar nesta jornada incrível. Fique à vontade para curtir o vídeo, para compartilhar esta série, para me seguir aqui no canal, recomende, ok? Vamos que vamos! Vamos lá, nós estamos aí nesta aula, vamos falar sobre as epístolas. Então vamos lá, as epístolas. Quantas epístolas, quantas cartas nós temos no Novo Testamento, na Nova Aliança? São 21 livros. Estas cartas ou eram enviadas para grupos, igrejas específicas, né, em determinadas localizações, onde foram implantadas igrejas naquele período, e também para algumas pessoas de forma individual. Qual o objetivo das cartas? Bom, nós vamos falar sobre isso durante toda a aula, mas um dos grandes objetivos é o desenvolvimento do cristão. A maioria das cartas foram escritas por Paulo. Então, Paulo, nas viagens missionárias, ele estabeleceu igrejas, fez amigos, e é claro que quando ele deixava uma cidade e ia para outra, ele deixava saudades. Por isso, as cartas. As cartas, imagina, alguém que te ensinou algo que transformou a sua vida. Imagina receber uma carta dessa pessoa. Bom, é possível que você esteja assistindo esta aula, assistindo este vídeo, pensando, como assim? Quem é que fica feliz de receber uma carta? Para você hoje, né? Para você que é mais jovem, porque os mais antigos eu trocava cartas com pessoas, troquei correspondência com pessoas. Por quê? Porque eu sou da época que quando eu era adolescente, a internet estava começando. Então, antes da internet existir, e-mail eletrônico, antes de haver celular, smartphone, WhatsApp, Facebook, redes sociais, Instagram, gente, a carta era o lance. Então imagina, lá naquela época, lá milênios atrás, era a forma de você se comunicar com pessoas que estavam distantes de você. Então imagina a alegria deles de receber a carta de uma pessoa que amavam tanto. Alguém, de repente, considerado um grande professor, quem sabe um irmão mais velho ou um membro da própria família. Pois é, a palavra epístola, que eu tenho citado aqui, estou dando este nome para esta aula, as epístolas, nada mais são, o significado da palavra epístola são sermões escritos. Então, vamos pensar o seguinte, a gente está falando que as cartas foram escritas para desenvolvimento dos cristãos, certo? Muito bem, a Bíblia daquela época era o Antigo Testamento, quer dizer, obviamente que as cartas fazem parte do que nós chamamos hoje na Bíblia de Novo Testamento, e óbvio que naquela época as cartas ainda estavam sendo escritas, né? Estavam sendo escritas, distribuídas, enfim, e é óbvio que o Novo Testamento ainda não existia para a igreja. Existiam os livros do Antigo Testamento. Então, quando Paulo e os demais que escreveram as cartas que estão inseridas na Bíblia começaram a escrever estas Bíblias, dentro do contexto das igrejas da época, nas reuniões que eram feitas dentro das casas, essas cartas eram lidas, relidas, estudadas e eram utilizadas como referência, como estudo dentro do que era a igreja naquela época. Então veja só que interessante. As cartas eram escritas pelo próprio autor, ou era comum na época, a gente vê casos assim, como Paulo, por exemplo, que em determinado momento ele ditou a carta para que outra pessoa escrevesse por ele e depois eles enviavam um mensageiro para entregar, que obviamente não havia FedEx, correio, né, como empresa, não haviam empresas nesse sentido, então era um mensageiro que levaria esta carta, faria a viagem, levaria a carta para um lugar. Então, e muitas vezes esse mensageiro levava a carta e voltava para ter com a pessoa que enviou a carta para dizer como foi a recepção. Olha, eles receberam a carta, ficaram super felizes e tal.
Então havia essa comunicação ali, né? As cartas eram os meios de contato dos cristãos, dos autores para com os cristãos daquela região mediterrânea. Então, quem são os autores das cartas? Já disse para você que a maioria das cartas foram escritas por Paulo. Pedro escreveu 2 cartas, Tiago, João e Judas. Nós vamos falar sobre cada um deles e sobre cada uma dessas cartas. Das 21 cartas que nós temos no Novo Testamento, 13 foram escritas por Paulo. E aí você vai ver que as cartas na Bíblia ou levam o nome de para quem estavam sendo enviadas, como por exemplo a carta de Paulo aos Coríntios, era para a igreja de Corinto. A carta aos Romanos leva o nome de Romanos porque a carta era destinada aos romanos, à igreja em Roma. Ou então, no caso, por exemplo, quando ele escreve, nós temos, por exemplo, Timóteo. Quando ele escreve diretamente a Timóteo, a carta recebe o nome do Timóteo, que é a pessoa para a qual foi enviada a carta. Porém, você vai ver também que, isso no caso de Paulo, as 7 demais cartas que nós sabemos os autores, citados aqui Pedro, Tiago, João e Judas, estas cartas recebem o nome do autor e não de para quem estava sendo, né? Do remetente, não do destinatário. Então, a carta escrita por João foi escrita por ele e leva o nome dele autor. Das 21 cartas que nós temos na Bíblia, apenas a carta de Hebreus nós não sabemos, não se sabe quem. Existem algumas confabulações, várias pessoas acreditam que foi Paulo que escreveu, porém, ou Lucas talvez, mas não se sabe com certeza quem escreveu a carta aos Hebreus, ok? Então, das 21 é a única que a gente não sabe o autor. Quando você tinha, por exemplo, no caso de João, Pedro, a carta, mais de uma carta enviada para o mesmo destinatário, nesse caso as cartas eram numeradas. Então, por exemplo, João, 1 João, que é a primeira carta de João, segunda carta, terceira carta e assim por diante. Isso aqui para você entender um pouquinho quem é novo aqui, quem conhece ainda, está começando a aprender sobre a Bíblia, está começando a entender como é que é a Bíblia, como é que ela foi escrita, como é que são cada um dos livros, enfim. Então essa aula está sendo essencial para você. Vamos fazer um escaninho aqui das cartas, tá? De Romanos até Gálatas, nós vamos ver aqui basicamente uma temática principal, Cristo em você. Quando você aceita Jesus Cristo, o Espírito Santo passa a habitar em você, e isso faz com que você seja uma pessoa diferente. Você é diferente na sua cultura, você faz a diferença na sociedade, enfim. Então nós vamos ver isso, de Romanos até Gálatas, este foco. De Efésios até Filemon, nós vamos ter uma outra pegada, que é você em Cristo, ou seja, nós somos parte de algo muito maior, que é o próprio corpo de Cristo. Passamos a fazer, quando aceitamos Cristo, o Espírito Santo veio morar em nós, nos tornamos parte do corpo de Cristo, da família de Cristo e somos um com Cristo. De Hebreus até Judas, nós vamos ver aí uma temática mais relacionada a caminhar pela fé e como vencer as dificuldades vivendo o operar do poder do Espírito Santo em nós e através de nós que nos capacita para caminhar em fé. Nós vamos falar agora sobre 6 principais tópicos das cartas que foram escritas por cada um destes autores. Então nós dividimos assim, primeiro tópico, trata de como ser um cristão. Então, a maioria das cartas elas foram escritas para novos convertidos e elas tratam de pontos básicos do cristianismo. Então, vamos lá, por exemplo, um primeiro ponto que todo novo cristão, cristão recente, novo convertido precisa saber, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Precisam entender o que é o pecado, o errar o alvo, enfim, e precisam saber que existe sempre, na verdade, nós não paramos de pecar mesmo depois de aceitar a Jesus e nós precisamos, na verdade, nós decidimos viver em Cristo sem pecar, porque ele não pecou e seguimos o seu exemplo, porém sabemos que a todo dia, a cada momento, podemos cair na armadilha do pecado. Então, por exemplo, Tiago 1, versículo 5 diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e o não lance em rosto e ser-lhe-á dado. Então, todos nós precisamos de sabedoria para que possamos
sair do caminho, não entrar no caminho que nos levará a pecar, e sim seguir o caminho que é o próprio Cristo. Lembra daquele outro texto que nós temos aí no Novo Testamento? Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então precisamos tomar cuidado para não cair nas armadilhas que podem nos levar a pecar. Então outra temática assim, base que todo cristão precisa saber, todo novo convertido precisa entender, é a respeito da salvação. Nós fomos salvos porque estávamos condenados à pena de morte. Como assim, Fernando? Veja o que diz 1 Pedro 1, 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como a prata ou o ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. É o seguinte, o salário do pecado é a morte, diz a Bíblia. Ou seja, nós estávamos condenados à morte por causa do pecado, mas Cristo veio para pagar a nossa dívida e nos dar a salvação, para que não morrêssemos, para que pudéssemos, através da morte e ressurreição de Cristo, para que não morramos mais em virtude do pecado, porque ele já pagou o preço, ele foi o sacrifício, quer dizer, ele morreu no nosso lugar. A condenação que era para nós, Jesus foi condenado, morreu e ele venceu a morte, e hoje nós podemos viver eternamente com ele. Então, outra temática base que todo cristão precisa saber a Bíblia fala que nós vivemos pela fé, e todo cristão deve viver pela fé. Então, o que significa a fé? Como alcançar a fé? Como eu sei que eu estou alcançando de fato a fé, que eu estou vivendo em fé? Então, Romanos 3, 28 diz assim, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Hebreus 11, 1, texto conhecido que define fé, diz assim, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Em outro texto, diz assim, que a fé, outra versão deste mesmo texto, diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê, ou seja, isso é fé, e todo cristão, a Bíblia diz, não deve caminhar pelo que vê, e sim pela fé. Outra coisa, todo cristão precisa aprender um pouco mais a respeito do Espírito Santo. Como o Espírito Santo atua, o que esperar do Espírito Santo e de você mesmo, da sua transformação pessoal, a partir de você se tornar a habitação do Espírito Santo. Então, Romanos 8, 11 diz assim, e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. 1 Coríntios 2,10 diz assim, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Quer dizer, Deus, através do Espírito Santo, nos revela os seus mistérios, os seus segredos, os seus códigos, porque o Espírito penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus. E uma outra temática importante que todo cristão deve buscar conhecer e entender é a respeito do retorno de Jesus. A Bíblia fala, as cartas deixam claro isso, Jesus está voltando. Como e quando ele vai voltar? Segundo Pedro 3, versículos 9 e 10, diz assim, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, demorada, mas ele é bom, é longânimo, paciente para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Mas o dia, olha só, o dia do Senhor virá como um ladrão na noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão, diz aqui. Muito bem, esses são pontos base que estão dentro das cartas também, e que todo novo cristão ou novo convertido deve saber. Vamos para o segundo tópico aqui. Lembra que eu falei, nós fazendo esse escaninho das cartas, nós vamos falar agora sobre 6 primeiros tópicos. Primeiro tópico, como ser um cristão. Segundo tópico, como viver corretamente. Aliás, viver corretamente é resultado de você pensar corretamente. Eu acho isso muito, muito louco. Quem acompanha aqui os meus estudos no meu canal, ou já foi meu aluno, sabe o quanto que eu estudo o funcionamento da mente. Então faz todo sentido isso. Da maneira como eu penso, eu acabo vivendo de acordo com o que eu penso. Então, e as cartas nos ensinam a respeito disso. Então, o correto viver vem do correto pensar. O correto pensar
vem de, olha só, como é que eu vou pensar corretamente? O correto pensar vem de eu compreender e entender as Escrituras Sagradas, a Bíblia, ok? E isso requer resposta. Dois tipos de resposta, uma ofensiva e outra defensiva. Qual é a resposta que eu preciso obter desse pensar correto, viver correto? A ofensiva é, eu tenho que promover e buscar a verdade bíblica. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 13, diz assim: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Numa outra versão da Bíblia Viva diz assim, se apega, seja firme, agarre-se à verdade da palavra. Ou seja, essa é uma atitude ofensiva. A defensiva é nós temos que nos proteger dos falsos mestres. Tito, capítulo 1, versículo 9 diz assim: retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com sã doutrina, quer dizer, você deve buscar ter o domínio da palavra, do conhecimento da palavra de Deus, tanto para ensinar as pessoas sobre as verdades, sobre a sã doutrina, como para convencer, ou seja, explicar para quem tem uma ideia completamente diferente do que a palavra ensina. Aquelas pessoas que têm uma visão totalmente oposta ao que você crê e à própria palavra. Você tem que estar pronto para defender a sua fé, vamos chamar dessa forma, a defesa da sua fé, através do conhecimento da palavra de Deus, do pensar correto que vem, como você já viu, a partir do conhecimento das Escrituras e de ter em mente sempre as Escrituras, as palavras de Deus, ok? Terceiro tópico aqui, você pode experimentar paz, aliás, todo cristão pode experimentar a paz interior. De que maneira que nós podemos experimentar isso? Todos nós podemos viver sempre contentes. Como assim? Filipenses 4, versículos 12 e 13 diz assim: sei estar abatido e sei também ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Eu posso todas as coisas em Cristo, porque Ele me fortalece. Como assim, Fernando? Eu consigo estar contente, satisfeito e ter uma atitude de gratidão para com Deus se eu aprendo a viver tanto na dificuldade quanto na alegria ou na abundância. Paulo diz, eu aprendi a viver assim. E é importante que todos nós aprendamos a viver assim, contentes e tendo o coração grato. Um segundo ponto aqui, para que nós possamos ter a paz interior, é preservar em nós esperança. Romanos 15, versículo 13 diz assim: ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo, de toda alegria e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Olha, o Espírito Santo acende a chama da esperança em nós e faz com que ela permaneça acesa. Então a esperança é um ponto fundamental para que eu tenha a paz interior. Conforto. Segundo Coríntios, capítulo 1, versículo 4, diz assim: que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. O Espírito Santo nos consola, recebemos de Deus consolação e consolamos os outros. E essa atitude de ser consolado e consolar nos traz paz interior. Tranquilidade. Tranquilidade. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 diz assim: lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de nós. Porque ele tem cuidado de vós. Se nós confiamos em Deus, de que ele cuida de nós e não deixa que nada nos falte, nós viveremos tranquilos e lançaremos qualquer tipo de ansiedade ou preocupação sobre ele. Paz interior. A própria paz, veja o que Filipenses diz, né? Em capítulo 4, versículos 6 e 7. Não estejam inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, olha essa paz que vem de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, esqueça o Prozac, tá? Verdadeira paz interior vem de quem? Do Espírito Santo de Deus e do fruto que o Espírito Santo produz dentro de você. Que fruto é esse, Fernando? Vai lá em Gálatas 5, 22 e 23 que você vai descobrir quais são as características do fruto. Estamos falando dos 6 tópicos aí importantes das cartas.
Mais um tópico, quarto tópico aqui. Amizades duradouras. É mesmo? A Bíblia fala sobre amizade, a importância de sermos amigos e termos relacionamento, claro. Nós não fomos feitos para estar separados e viver independentes uns dos outros. Então, como é que eu posso me tornar amigo de alguém ou como ser amigo? Sendo-se, primeiro, o primeiro tópico aqui que eu separei dentro desse tema de ser amigo, simpatia. Devemos ser simpáticos. Como eu vou ser simpático com alguém? Romanos 12,15 diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sabe o que é isso? Na neurolinguística nós chamamos isso de entrar em rapport com alguém, entrar em sintonia com alguém. Quando eu me alegro com quem se alegra, choro com quem chora, eu estou em sintonia com essa pessoa. E esse é um pré-requisito para que sejamos amigos e tenhamos relacionamento, bom relacionamento. Perdão. Inevitavelmente, no lidar com pessoas, se você não gosta de pedir perdão, ou tem dificuldade de pedir perdão, saiba que sempre atritos existirão em relacionamentos. Existem. Efésios 4, 31 e 32 diz assim: toda amargura, ira e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas de vós. Antes sede uns para com os outros bons, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Quer ter relacionamentos? Tem gente que fala que nunca tem, não tem bons amigos, não consegue fazer amizades. Mas para fazer amizade você precisa exercer o perdão. Esta habilidade de perdoar precisa ser desenvolvida em todos nós, faz parte dos relacionamentos. Aceitação é um outro ponto aqui importante dentro de se ter amizades, se fazer amizades, ter amizades duradouras. Colossenses 3, versículo 13 diz assim: suportando-vos, dando suporte, apoiando uns aos outros e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, faça isso também, siga o exemplo de Cristo. E o amor. Quem gosta aí, quem não conhece o texto, 1 Coríntios 13, os versículos de 4 a 7 dizem assim, né? O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não é soberbo, não é orgulhoso, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Este é o amor que nós podemos viver se Cristo está em nós, que nós podemos exercer e entregar para as outras pessoas se Cristo está em nós. Quinto tópico, tudo em família. Sim, somos uma família, somos a família de Cristo. E agora, presta atenção, a família que somos dentro do nosso lar deve refletir na igreja. Na verdade, o que acontece muito hoje nós vemos pessoas tendo uma atitude dentro da igreja, mas dentro de casa é outra história, totalmente diferente. O cara é santo dentro da igreja, mas não no seu lar, não. Na verdade, o princípio aqui a família deve se estruturar, a igreja deve ser dentro da casa dele em primeiro lugar, e isso vai refletir na igreja externa, quando nos reunimos, publicamente, enfim. Então a igreja deve ser reflexo do que é no lar. Então, as cartas elas falam também sobre, por exemplo, como ter sucesso no casamento. Sim, Efésios 5,33 fala assim, assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, a sua própria esposa como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. 1 Pedro 3, versículos 1 e o versículo 7 diz assim: semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. Igualmente, vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, como sendo vós os seus coerdeiros da graça e da vida, para que não, olha aqui, esse trecho para mim, eu como marido, para que não sejam impedidas as suas orações. As cartas também falam para nós a respeito de educar, como educar os filhos. Efésios 6,4 diz assim: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. E Colossenses 3,20 diz assim: vós, filhos, obedecei
em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Tá vendo a importância da família? E tudo é família dentro do cristianismo também. Ok, como construir? Sexto tópico aqui, hein? Como construir a igreja? Não construir no sentido de construir, levantar, né? Se você pensa que igreja é aquela estrutura, né? Aquele salão onde você se reúne, não, 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 tá? A igreja é um corpo. As cartas dizem, 1 Coríntios 12, versículo 27 diz assim: Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. A Bíblia diz, as cartas nos apresentam isso, de que a igreja é uma família. Na verdade, a igreja é a família dos cristãos. 1 João 3, versículo 1 diz assim: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Falamos sobre os 6 tópicos que nos apresentam aí 6 temáticas principais que são abordadas dentro das cartas. E ainda dentro, né, de tudo isso que nós falamos, o capítulo 3 de Timóteo é um capítulo extremamente importante também, porque fala sobre como ser, quais são os critérios para ser líder dentro da igreja. Então, assim, só para sua informação, no capítulo 3, eu ressaltei aqui alguns pontos. Um líder dentro da igreja precisa ter boa reputação. E diz lá, não só dentro da igreja, mas também para todos os que são de fora da igreja. Tem que ser fiel à esposa, tem que ter autocontrole, tem que ser hospitaleiro, não deve ser ganancioso, deve administrar bem a sua casa, ou seja, os seus filhos devem obedecê-lo, devem respeitá-lo, a sua família, e ele não deve ser um recém-convertido, ok? A partir desse momento, nós vamos começar agora a tratar de uma maneira simples, rápida, objetiva, mas nós vamos falar um pouco a respeito de cada uma das cartas, das 21 cartas que nós temos no Novo Testamento. Então, a primeira das cartas é Romanos, é uma carta escrita por Paulo. As primeiras são todas de Paulo. Romanos fala da fé cristã em poucas palavras. Pensa o seguinte: a carta é destinada à igreja que se forma em Roma. Roma, naquele período, era a capital do mundo. E era importantíssimo que houvesse uma boa fundamentação para que os crentes, uma fundamentação na fé em Jesus Cristo. Os crentes precisavam de bastante fundamento, de estarem fundamentados. Então, a carta aos Romanos tem este propósito. O cristão, diz lá, é transformado pela morte de Cristo. Então, o que Romanos fala? Nós estávamos espiritualmente mortos. Romanos 3,23 fala, todos pecaram. Lembra? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a penalidade, eu falei isso agora há pouco, a penalidade do pecado, por termos pecado, era a morte eterna. Diz isso lá em Romanos 6,23. Mas através de Jesus Cristo, Cristo nos faz espiritualmente vivos. A morte de Cristo é a solução para nós e a salvação vem pela fé. A gente não tem como conquistar, ganhar o direito, nunca seremos merecedores. A Bíblia fala e a carta aos Romanos fala, isso é um dom gratuito de Deus. E ainda nós temos algo importante a ser identificado, que nós nascemos de novo para uma nova vida em Cristo. Porém, há uma constante luta diária entre a parte minha que está morta e a parte minha que foi vivificada por Cristo. Isso quer dizer o seguinte: ser cristão... Alguém disse para você que ser cristão é fácil? Não é. Leia depois, esse aqui eu não vou ler. Romanos 7, versículo 15. Tudo bem. Eu separei um texto para ler de cada uma das cartas. E a que eu separei de Romanos foi Romanos 8, versículos 1 e 2, que diz assim: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas agora andam segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, o que diz aqui? Me livrou do pecado e da morte. Na sequência de Romanos, nós temos 2 cartas escritas por Paulo para a igreja de Corinto. Então, na segunda viagem, segunda viagem missionária de Paulo, do que você está falando, Fernando, e tal? Você pode assistir a nossa aula anterior, a aula sobre Atos, o livro histórico do Novo Testamento,
e você vai aprender lá um pouquinho mais sobre quais foram as viagens missionárias de Paulo. Mas na segunda viagem missionária, a igreja de Corinto foi estabelecida e começaram a haver vários problemas na igreja. E aí Paulo escreveu para orientá-los e até repreendê-los. E aí ele escreveu a primeira carta com este propósito, para corrigir a igreja de Corinto que estava dando ruim lá algumas coisas. E aí, meses depois, ele teve notícias de que as orientações que ele deu na primeira carta foram seguidas, os problemas foram corrigidos, aí ele escreve a segunda carta para eles. Então, veja só, uma coisa que nós vemos ali, cristãos imaturos discutindo entre si. É coisa que não acontece mais hoje, não é verdade? Você vê cristão quebrando, fazendo o maior barraco, batendo boca, até mesmo nas redes sociais. Não, isso não acontece. Não acontece. Bom, pois é, na época tava rolando isso, né? Os cristãos nessa imaturidade discutindo, fora que as cartas, a primeira carta mostra que havia muita imoralidade sexual naquele problema, havia um gritante problema nesse sentido, e isso é tratado no capítulo 5 da primeira carta. O Espírito Santo, ele nos dá capacidade, dons, para que nós possamos ministrar, ou servir aos outros. Isso está lá, se você ler lá na primeira carta, no capítulo 12. Tá? O amor de Cristo vive em nós. O texto famoso, famosíssimo sobre o amor, capítulo 13 de 1 Coríntios. Então, nós temos aí principalmente esses 3 pontos sendo abordados na carta aos Coríntios. 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Na sequência, nós temos a carta escrita aos Gálatas, que fala sobre nascer de novo para ser livre. Galácia, né? Os Gálatas eram aqueles que viviam na Galácia, que hoje é a atual Turquia. E aí houve um problema naquela época que os cristãos ali começaram a ser influenciados por uma seita judaizante, que pregava um falso evangelho que dizia que para você ser um verdadeiro cristão, alcançar a verdadeira espiritualidade, você precisava seguir todas as tradições judaicas. E nisso deu ruim lá. E aí Paulo escreveu a carta para orientá-los e falar sobre a liberdade que nós temos em Cristo. A liberdade é uma das bases, é um dos fundamentos do cristianismo. Então, a carta aos Gálatas acaba por ser uma carta de declaração, né, de independência. Interessante, porque é independência no sentido de eu não sou preso a nenhuma religião ou a nenhuma regra, mas eu sou livre em Cristo. Eu dependo dele e nele eu sou livre. Então, 2 pontos de liberdade. Nós somos livres de regras religiosas, não devemos mais ser aprisionados por religiosidade, e também, em Gálatas fala que nós somos livres do poder do pecado. Então somos livres. Gálatas 5:1 diz assim: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão, que era o que estava acontecendo na época. Poxa vida, fomos libertos, mas o povo tinha sido liberto e aceitou a Cristo, estava vivendo em liberdade e de repente se viram enredados de novo e presos novamente em uma série de regras que não são bíblicas ou não são aquilo para que Deus nos chamou. Efésios, vamos lá, a próxima carta na sequência de Gálatas vem, todas essas escritas por Paulo, a carta aos Efésios, que fala que nós somos uma parte de um corpo. Então, veja lá depois, leia lá Efésios 3, 18 e 19, falando para a gente a respeito do ilimitado amor de Deus por nós. E aí, ele fala sobre nós somos parte de um corpo. E é interessante por quê? Porque um corpo tem partes e elas são diferentes, tem funções diferentes. Cada parte do corpo tem uma função diferenciada, mas todas são necessárias e para que tudo funcione bem, precisamos agir em unidade. Cada um tem uma função, somos partes de um corpo, temos uma característica diferente uns dos outros dentro do corpo,
porém, devemos funcionar em unidade com Cristo no controle. E aí, ele ainda fala em Efésios 5:21 e também no capítulo 6, no versículo 9, a respeito da nossa fé em Cristo, e que a nossa fé em Cristo, ela tem que afetar o nosso estilo de vida. Principalmente, a fé em Cristo tem que fazer a diferença aonde nós estejamos, aonde quer que estejamos. E aí, principalmente, ele fala aqui a respeito de nos nossos relacionamentos, dentro da família, amizade e tal, e também no nosso trabalho, na sociedade. Tem que fazer a diferença. Efésios 4, versículo 1 diz assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Sigam, andem de acordo com a fé em Cristo e a vocação para a qual você foi chamado deve fluir de você de uma maneira que vai influenciar todo mundo que estiver à sua volta, todo o ambiente e tudo. Você deve fazer a diferença. Sua fé em Cristo tem que fazer a diferença. Aí vamos para a carta aos Filipenses. Filipenses é a carta da alegria. Fala pra gente que nós temos motivo para nos alegrar sempre. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E aí a ênfase é essa. E a ênfase é, alegre-se apesar das circunstâncias difíceis. Circunstâncias difíceis vão haver sempre. Será que Paulo sabia do que ele estava falando? Claro que sabia. Tanto sabia que ele fala aos Filipenses sobre como ter alegria e ele próprio escreveu quando ele estava acorrentado em uma prisão em Roma. É possível você estar preso, acorrentado e falar, sejamos alegres assim, eu sou alegre e em Cristo eu sou alegre. Enfim, e como se alegrar? Aí ele nos dá algumas orientações. Considere, por exemplo, um privilégio sofrer por Cristo. Porque aí mesmo no meio do sofrimento, você vai se sentir revigorado e cheio de alegria, né? Pelo privilégio, pela oportunidade de servir por Cristo. Cristo sofreu e você, se sofrer em nome dele, ele vai te abençoar, ele vai te dar força e você é um grande privilégio para nós cristãos. Filipenses capítulo 1, versículos 20 até 29, leia. Seja humilde. Olha, para eu me alegrar, a postura de ser humilde, a atitude de humildade, vai te dar motivos para alegria. Exemplo de Cristo. Cristo deixou o céu para vir à terra, para nos trazer salvação, para nos resgatar. Filipenses 2, leia os versículos de 1 a 11. E reconheça também, mais motivo de alegria, reconheça o que é importante. O que é importante? Conhecer a Cristo é o mais importante. Cristo é o mais importante. Leia Filipenses 3, de 7 a 11. Filipenses 3, versículos 8 e 9 eu vou ler para vocês aqui. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Na sequência nós temos o livro de Colossenses, que fala sobre retornar ao que é essencial. Fala sobre falsos mestres, e naquela época houve um ataque. Falsos mestres surgiram para falar que o intelectualismo, o racionalismo era aquilo que o povo precisava para alcançar níveis mais altos espirituais. Não, falsos mestres, o importante é Cristo, lembra disso. Então Paulo fala na carta aos Colossenses para que eles abandonem o lixo, o que importa é Cristo, a salvação está em Cristo. Colossenses 2, versículos de 8 a 10, diz assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias, vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Na sequência nós temos duas cartas escritas para o povo, para a igreja de Tessalônica, Tessalonicenses, e ela fala basicamente sobre nós, a igreja lá, permanecer firme. Eu falo nós porque hoje essas cartas são para nós também. Então, Tessalônica era uma cidade grega, socialmente, a sociedade naquela época era sexualmente promíscua,
uma cultura hostil, principalmente para quem tinha qualquer tipo de estilo moral. Então, me lembra aquele negócio do aluno que se sente mal por ser o CDF da turma. Então, naquela época, todo mundo que tinha alguma moral ou pregava, principalmente quem pregava, e a igreja pregava, a respeito de ter uma moral ilibada, de ser correto, de agir correto, de ser honesto, correto e sexualmente também puro, enfim, gente, eles eram hostilizados em virtude disso. Então, a primeira carta fala sobre, traz encorajamento, conforto. Paulo elogia a fé da igreja em Tessalônica, que cresce. E fala para eles não se desesperarem pela morte dos seus amigos cristãos. Havia perseguição, cristãos estavam morrendo, e ele conforta o povo com palavras de encorajamento. Principalmente dizendo que eles serão ressuscitados, né? Assim como Cristo ressuscitou dos mortos, em Cristo eles seriam ressuscitados também. Ok? Quando Jesus voltasse. Só que, sabe o que aconteceu na época? Eles interpretaram errado esse negócio. Quando Paulo falou, isso já aconteceu, inclusive nos dias atuais acontece de tempos em tempos. A pessoa falou assim, Cristo está voltando, os caras começaram a largar trabalho, largar tudo, parar de fazer as coisas do dia a dia, né, cuidado com a família, com si próprio, com a sociedade, com as coisas, porque não, Cristo está voltando. Aí Paulo escreve a segunda carta, e a ênfase está no retorno de Cristo. E ele fala, na segunda carta, ninguém sabe quando isso vai acontecer. Então, por isso, continuem se dedicando a tudo que vocês têm que fazer, tudo que vocês estão na mão de vocês, o trabalho de vocês, enfim. Perseverem, continuem até a volta de Cristo. Não vai largar a mão das coisas, não. Tá? Seja firme na sua fé cristã e aguarde com expectativa a volta. 1 Tessalonicenses 5,23 diz assim, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Chegamos agora na carta de Paulo para Timóteo. Agora a carta é voltada para o seu amigo íntimo. Timóteo foi amigo íntimo de Paulo, tanto que Paulo confiou a Timóteo a formação da liderança da igreja de Éfeso, o treinamento, a preparação. Então, nós temos aí nas cartas a Timóteo uma variedade de assuntos essenciais, principalmente a liderança. Como ser um líder efetivo e ter uma vida com Deus. Então, é interessante que, se você é cristão de um certo tempo e tal, existem alguns projetos dentro de igrejas onde se usa o termo seja um Paulo, seja um Timóteo e tal. E quando se fala sobre isso, o projeto tem a ver com discipulado. E discipulado é, de fato, um ponto extremamente importante dentro da igreja. Se você é um cristão maduro de um certo tempo, etc., já tem um conhecimento, vivências, experiências com Deus, você deve buscar alguém mais novo para discipular. Se você é um cristão recente, novo, convertido e tal, busque alguém que possa lhe dar uma orientação e que possa transmitir de vivências e experiências, porque este processo de discipulado é extremamente importante. Timóteo foi discípulo de Paulo. Então, na primeira carta a Timóteo, nós vemos lá algumas temáticas abordadas. No capítulo 2, se fala sobre adoração. No capítulo 3, nós já citamos aqui critérios sobre a escolha da liderança da igreja. E no capítulo 4, nós temos aí a advertência sobre as falsas doutrinas. Tenham cuidado com as falsas doutrinas e tal, e orientação em relação a isso no capítulo 4. Na segunda carta, Paulo escreveu quando ele estava na prisão. E é interessante porque naquele momento o cristianismo tinha sido proibido. O cristianismo se tornou, a prática da religião cristã, ilegal. E a perseguição estava acontecendo e chegaria a todas as partes, inclusive em Éfeso. Então, nós temos aí na segunda carta a ênfase no encorajamento, né? Porque, olha, a perseguição vai chegar, os cristãos estão sendo perseguidos, mas permaneça naquilo que você aprendeu, permaneça firme no conhecimento de Cristo, não desista, não abandone aquilo que você aprendeu. Então, leia lá, 2 Timóteo 3, versículo 14. 1 Timóteo 4,12 diz assim, ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra,
no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Na sequência, nós temos a carta de Paulo escrita para Tito. E aí, de novo a temática, agir certo vem de pensar certo. Quem era Tito? Um jovem pastor que ficou responsável, fazia parte ali da igreja em Creta e cuidava de igrejinhas, pequenas igrejas ali na ilha mediterrânea de Creta. Eles eram bastante, aquela sociedade, mais um exemplo de uma sociedade bastante imoral. E aí, nós temos aí, nessa carta escrita para Tito, uma orientação sobre como viver e ensinar dentro deste ambiente de imoralidade. Bem interessante, né? E muito válido para os dias de hoje. Então, nós temos aí nos 3 capítulos temas principais. No capítulo 1, caráter é importante. É uma coisa importante para o cristão. O capítulo 2, siga o ensinamento correto. No capítulo 3, obedeça às autoridades civis. Paulo orientando a Tito, como pastor, a agir dessa forma. O verdadeiro cristianismo se percebe pela crença e comportamentos adequados. É aquilo que é o teu caráter, o fruto é resultado do seu caráter em Cristo. Muito bem, Tito capítulo 2, versículos 12 e 13 diz assim: ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, os desejos mundanos, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente e corretamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Filemão. Na sequência, mais uma carta de Paulo escrita agora a Filemão, que fala sobre liberdade em Cristo. E aí é interessante porque Filemão, ele era membro de uma igreja em Colosso e ele tinha escravos. Não se assuste, naquela época era comum ter escravos. E aí, especificamente, Paulo trata de um tema específico. Filemão teve um escravo chamado Onésimo. Onésimo fugiu e nessa fuga ele acabou encontrando Paulo, foi evangelizado e se converteu. E aí, depois de um tempo sendo cuidado ali, acompanhado por Paulo neste processo de conversão, Paulo escreve para Filemão, falando, orientando Filemão a recebê-lo de volta e de braços abertos. Então, 2 coisas que eu quero ressaltar para você, que você vai encontrar nessa carta. Escravos, a gente sabe disso historicamente, não tinham direitos ou qualquer tipo de esperança. Inclusive, agora pensa em todos nós. Antes nós éramos escravos do pecado, então também não tínhamos direito ou esperança nenhuma. Quando nos tornamos cristãos, nossa dignidade é restaurada e nosso futuro é garantido, é assegurado. Filemão deveria, segundo a orientação de Paulo, fazer isto com Onésimo. Apesar da lei, de tudo aquilo, que na época a escravidão era algo comum, Paulo orienta Filemão a restaurar um relacionamento com o seu escravo, ou seja, uma coisa que não era comum um senhor ter relacionamento com o seu escravo, mas Paulo fala, ele é teu irmão agora, vocês são uma família. Perdoá-lo, perdoe ele por ele ter fugido e tal, e tenha relacionamento com ele porque ele faz parte da família agora. Olha só que coisa linda. Né? Filemão, versículos 15 e 16 diz assim: porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre, não já como servo. Não já como servo. Antes, mais do que servo, como um irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Ou seja, recebe ele como teu irmão agora, como parte da sua família, mas recebe e perdoa ele por ter fugido. Muito bem. Livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, né? É um livro é uma carta bem interessante, porque é a Bíblia dentro da Bíblia. Como assim? Bom, primeiro, ela foi escrita a judeus cristãos. E que, pela carta, pelo que é escrito na carta, provavelmente estavam se afastando da verdade. E aí nós vemos na carta aos Hebreus uma espécie de Bíblia condensada nesta carta, uma versão condensada da Bíblia inteira. Você vai encontrar neste livro falando sobre os principais temas, inclusive citando pessoas do Antigo Testamento
que foram incluídos na carta. Então, por exemplo, antes, se fala isso na carta, antes, e nós já estudamos aqui o Antigo Testamento, os profetas, por exemplo, eram boca de Deus. Os sacerdotes eram aqueles responsáveis por fazer os sacrifícios pelo pecado do povo, para que o povo pudesse ter relacionamento com Deus, ter seus pecados cobertos, né? Só que agora não precisa mais disso, porque Jesus se torna um sacerdote e um profeta muito superior. Através do sacrifício de Cristo, todos os nossos pecados foram pagos, não precisa haver mais sacrifício pelos pecados, porque todos os pecados foram perdoados em Cristo na cruz. Hebreus 10, versículos 11 e 12 diz assim: E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Temos agora na sequência... e lembrando que Hebreus é uma carta que nós não sabemos, desconhecemos o autor, ok? Tiago, aí é um livro que foi escrito para Tiago, Fernando, não, Tiago recebe o nome de Tiago, foi escrito por Tiago, ok? E fala sobre fé verdadeira. E ela é escrita para cristãos que estão vivendo fora da Palestina. É interessante aqui nós entendermos o seguinte, a sequência das cartas. A carta de Tiago ela foi escrita antes da carta de Hebreus. Porém, na sequência lógica de informações que são transmitidas ali nas cartas, entendeu-se que seria interessante, a sequência lógica seria Tiago vir depois de Hebreus, onde se fala a respeito da fé, né, como se fosse o próximo passo, né, do conteúdo lógico. Então, uma curiosidade, talvez você não saiba disso, mas este Tiago que escreveu esta carta não é o Tiago que foi apóstolo, que foi discípulo. Não, ele foi discípulo também, mas não daqueles 12 discípulos. Ele era meio-irmão de Jesus. Como assim, Fernando, meio-irmão? Entenda o seguinte, vamos lá, explicação básica. Jesus, ele era filho de Maria. Na verdade, foi gerado dentro de Maria, né, pelo Espírito Santo. Então, ele não era filho de José, certo? Muito bem. Sendo que ele não era filho de José, então ele é meio-irmão. Os outros filhos que Maria teve com José são meio-irmãos de Jesus, ok? Então entenda, Tiago era esse meio-irmão, era irmão de Jesus, carnal, ok? E é interessante porque justamente irmão, ele não acreditou em Jesus. Jesus fez lá o ministério, morreu, etc. E ele foi duro na queda, ele não acreditou que o irmão dele era realmente o Cristo. A não ser, e a Bíblia relata, ele passou a realmente crer em Jesus depois da morte, quando Jesus foi ressurreto. E a partir daí a sua fé ascendeu, ele se tornou realmente um seguidor de Cristo, um cristão, e se tornou um líder dentro da igreja. Então a ênfase da carta escrita por Tiago é: a fé produz boas ações. E as boas ações, elas não salvam, ok? Não é pelas boas obras que você é salvo. Porém, as boas ações, elas provam, elas são prova de salvação. Então nós temos, por exemplo, no capítulo 1, versículos 5 até 8, fala-se como obter sabedoria. No capítulo 3, versículos de 1 a 12, sobre como você deve fazer para controlar a tua língua, controlar o que você diz. No capítulo 4, versículos 11 e 12, por exemplo, fala sobre evitar julgar. Como a gente não deve, não é nosso papel julgar. No capítulo 5, versículos de 1 a 6, fala sobre como dar valor, o valor correto ao dinheiro. Ok? Tiago 2, versículo 17 diz assim: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Vamos lá, carta de Pedro, agora escrita por Pedro. Nós temos duas cartas escritas por Pedro, o apóstolo Pedro. Essas duas cartas foram escritas para cristãos espalhados pela perseguição. Ok? E aí são questões difíceis que Pedro procura responder aqui. Como, por exemplo, como se deve viver quando as provas da vida forem cruéis? Você está vivendo, mas assim, parece que é prova atrás de prova e a luta está grande, parece que nada dá certo. Como é que eu devo viver diante disso? O que eu devo fazer nos momentos difíceis? O que se deve fazer? Como se deve responder quando se estiver sofrendo por fazer o que é certo? Você está sofrendo porque você está em pecado, porque você está fazendo a coisa errada? Não, não. Você está fazendo a coisa certa, você está seguindo a Cristo direitinho, mas você está sofrendo. E como é que eu lido com isso? Questões difíceis que Pedro
aborda aqui nessa carta. Deus dá poder e perspectiva a todos nós para suportar os momentos difíceis. Pedro nos ensina aqui. Segundo Pedro 1, versículos 3 e 4 diz assim: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por ela se torneis participantes da natureza divina. Deus nos faz parte nos faz partes, né, da sua própria natureza, havendo escapado, fugido, deixado a corrupção que pela concupiscência existe no mundo. E aí vamos aí para 3 cartas escritas por João. Gente, João, você lembra de João? Aquele discípulo a quem Jesus amava, ele mesmo, o próprio João, quando escreveu lá o Evangelho, que é o mesmo escritor do Evangelho de João, em João 21, 20, fala, eu era o discípulo a quem Jesus mais amava. E João escreveu o versículo, provavelmente o mais famoso da Bíblia, João 3,16. A essência do amor de Deus. O que está escrito lá? E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele creia, não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Talvez seja realmente o versículo mais famoso, escrito pelo apóstolo do amor. Ele escreveu, de todos os escritores da Bíblia, foi quem mais escreveu sobre o amor. Nós podemos dizer que são cartas de amor. Quanto mais você conhece a Deus, nós vemos isso nas cartas de João, quanto mais você conhece a Deus, mais você o ama. E esse amor te leva a amar os outros como Cristo também amou. Então, quanto mais amor por todos. Segundo João, versículo 6 diz assim, e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes. Andeis nele, andeis no amor. E aí, a última carta, a última das 21 cartas, foi escrita, né, das cartas da Bíblia, foi escrita por Judas. E esse Judas, Judas Iscariotes, porque quando a gente fala de Judas da Bíblia, quem que você pensa primeiro? Judas Iscariotes, né, o traidor, não escreveu, não foi ele não. Tinha um outro Judas também, né, que foi discípulo também, não é esse Judas. Quem é esse Judas? Esse Judas também meio-irmão de Jesus, filho de José e Maria, a Bíblia relata. E ele também se tornou um seguidor de Cristo. Então, e ele escreve esta carta para motivar os cristãos a proteger a pura verdade, a manter a pura verdade do cristianismo. E ele fala sobre algo que é bastante importante. O cristão ele precisa amadurecer, ele precisa ter maturidade espiritual, porque é essa maturidade que vai fazer com que ele proteja a sua fé. Então, Judas 3, versículo 3 diz assim, amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência, disciplina, com todo cuidado, acerca da salvação comum, tive por necessidade vos escrever e vos exortar a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Ok? E a partir daqui, Fernando, para onde nós iremos? Falta para nós estudarmos o último capítulo da Bíblia, Apocalipse. E é o livro que nos traz qual é a esperança, que nós vimos inclusive nas cartas. A nossa esperança esperamos pela volta de Cristo. A Bíblia relata que Cristo foi para nos preparar lugar e Ele virá nos buscar. Ele voltará mais uma vez e nos levará para um lugar que Ele preparou e nós reinaremos com Ele. Enfim, a Bíblia fala várias coisas interessantes a esse respeito e é nossa esperança termos esse encontro cara a cara com Cristo. Então, na próxima aula nós vamos estudar o Apocalipse, que fala sobre quando, como e quando tudo vai terminar, o que vai acontecer com os cristãos, o que vai acontecer com quem não aceitar a Jesus, o que se diz sobre o céu, o que dizer sobre o inferno. Isso diz respeito então agora ao futuro. Então te convido para na próxima aula, vamos fazer uma viagem para o futuro? Te vejo lá. Deus abençoe. Um abraço.